Interessante. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Doutor Pod. E hoje esse Doutor Pod está perfumado, né? Estou recebendo aqui duas pessoas cheirosas. Pena que a TV aí, ó, ou o seu dispositivo não tem essa ainda tecnologia do cheiro. Mas eu acredito que em breve terá, viu? Para você poder sentir que os nossos convidados, além de conhecedores, estão bem cheirosos. Isso é muito bom. Pessoal, hoje nós vamos ter um assunto, assim, delicado para tratar. Mas antes disso, eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, manda para aquela pessoa que você gosta, manda para aquela pessoa que você não gosta, manda para o seu inimigo, que quem sabe o seu inimigo vai mudar de trajetória na vida e vai começar a ser uma pessoa 100%. Olha, é uma boa dica. Recebendo aqui à minha frente hoje o doutor mais polêmico da internet ultimamente, viu? E ele tá gostando de ficar polêmico. Eu acredito que ele gostou da sensação de ficar famoso. Olha, ele deve ter recebido alguns ovos, deve ter recebido algumas coisas assim, algumas palavras maldosas. Recebendo aqui o doutor Sérgio Marcucci. Tudo bom, doutor? Obrigado, mas não é polêmica. A gente falar a verdade às vezes é difícil. Hoje nós vamos falar bastante verdade, né? Isso é bom. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui a Ingrid, minha amiga e terapeuta comportamental, que fica me analisando. Hoje eu tô... Ela olha para você ver a minha situação. Eu fiquei do lado de cá sendo analisado pelos dois. Ela né? Vai estar te avaliando perfeitamente. Ô Ingrid, eu já te conheço um pouco, mas se apresente, por favor. Sou Ingrid Vilela, sou analista comportamental, também tenho várias ferramentas, né, da neurolinguística e do renascimento integrativo, que é através das memórias gestacionais intrauterinas que muitas vezes as nossas vivências e convivências vão estar relacionadas a isso. E tem como reeducar de forma neuroemocional. Essa é a minha missão de vida, auxiliar as pessoas a serem melhor do que têm sido usando o que elas têm. E isso hoje cada dia mais necessário, né? Porque as pessoas, depois de rede social, isso trouxe uma nova realidade que o ser humano não estava acostumado ou então não estava treinado para isso, né? E aí todo mundo teve que entender como que é ver a vida do outro e viver a própria vida. Né? Mas a questão dos inimigos é o seguinte, eu estou precisando, eu até fazer um apelo, eu estou precisando de novos inimigos. Novos? Porque os antigos começaram a gostar de mim. Isso é ótimo. Isso é muito ruim, entendeu? Porque não você quer ficar na zona sem de conforto. motivação. A zona de aí conforto. Os caras começam a gostar de você, eu não sei o que está acontecendo. Isso é o poder de persuasão que ele Não, tem. E o doutor Sérgio, e o bacana, eu brinco com isso da questão dos inimigos, mas o doutor Sérgio ele conquistou muitos novos seguidores e esses seguidores querem saber informações importantes sobre nutrição, a ginecologia, né? Então é importante ter esse contato com o público. Mas assim, hoje o principal motivo de eu estar aqui com a Ingrid é para ela me auxiliar até, né? E assim, trazer para o público também essa questão da relação de casais, porque eu sou ginecologista há 30 anos e sou sexólogo, né? Eu fiz sexologia no início e trabalho, logicamente, todo ginecologista chega no momento que ele aborda, né, o casal, né? Não a parte da sexualidade, mas o casal. E ultimamente a gente tem tido muito conflito dentro do consultório, eu tenho notado isso, assim, às vezes até pessoalmente, né? Mas conflitos de personalidades dentro do consultório, né? Então, você atende também casais. Muito. Como é que é quando você pega lá 2 dominantes ou 2 analíticos? Existe, é comum casar, porque normalmente o namoro serve para isso, né? É verdade. É assim, em grande maioria, os dominantes, né, que são aqueles independentes que amam comandar, mandar e desmandar, eles têm uma tendência de buscar, de fato, um cônjuge, né, um parceiro que seja mais submisso. Complementar a ele. E isso que não realmente faz competição. Porque é onde ele consegue, né, sempre conduzir da forma como que ele acha que é melhor. Um dos maiores desafios dos dominantes, de fato, é ele entender que nem sempre aquilo que vai ser muito bom para ele vai ser bom para todos que estão à sua volta. Mas o intuito dele realmente é convencer
essas pessoas que a ideia dele é a melhor, ou a forma como ele pensa é a ideal. Ele quer influenciar, né? Exatamente. Na verdade, o influenciar é do comunicador, que é o influente. Ele já é mais inspirador. O dominante é de comando mesmo. Ele tira isso, faz aquilo, agora não. Ele pode até não estar dirigindo, que ele fala, não, aqui, ó, estaciona ali. Né? Então, quem é dominante geralmente não se percebe dominante. Mas quem convive com ele não tem dúvida que então, ele assim, é um dominante. Para quem está assistindo a gente entender, como é que são as principais características dos tipos de comportamento para que quem está assistindo assim, possa classificar o seu parceiro ou autocrítica, né? Exatamente. Eu sou dominante, se avaliar. né? Eu sou dominante comunicador? Dominante. Como é que é? Ninguém é só uma coisa, né? A pessoa tem um pouquinho de cada um. Na verdade, assim, o que define o nosso perfil é aquilo que a gente tem de maior intensidade. Podendo ser, dentro da metodologia DISC, deixa eu dar só uma explicação interessante. Sobre comportamento, já era observado desde a era medieval. Então, naquela época, eles taxavam as pessoas com elementos da natureza. Eles percebiam que as reações de cada um eram muito semelhantes àquilo que eles configuravam. Então, tinha a pessoa fogo, a pessoa pedra, a pessoa água. E ao longo dos anos, eles foram cada vez mais esses estudos foram sendo aprofundados. A metodologia DISC é a que tem a maior fonte de pesquisas, onde hoje, cientificamente comprovado, que não existe ninguém igual a ninguém no mundo. A porção que você foi feito, né, pelo Criador, por Deus, para quem acreditar, de uma certa forma, a ciência prova. Não tem ninguém idêntico a ninguém, nem gêmeos idênticos. Agora, existem padrões comportamentais que se assemelham, e é com base nisso que a gente vai saber como essa pessoa vai reagir. Eu era criança quando eu percebi uma vizinha que quando a neta acordou e viu que a avó tinha morrido, foi um berro que eu nunca esqueci, e ela tinha 9 filhos. E cada filho chegou e reagiu de uma forma diferente. Eu fiquei ali naquela janela, sempre tive muito estímulo em perceber e entender por qual motivo pessoas reagiam diferente diante da mesma circunstância. E aí, a metodologia diz que vai nos explicar bastante isso. Então, diz que vem de dominante, que é aquele que realmente é independente, é decidido, desde pequenininho, já escolhe o que quer e quando fala esse não, tem uma tendência a arriscar e perder alguma coisa se não for do jeito dele, que é aquele, com essa roupa você não vai. Então eu não vou, que é aquele, não importa o que ele vai perder, se não for do jeito dele, ele também não quer. O influente, que é o influenciador, os digitais influencers vêm deles, porque eles são inspiradores. Tanto o dominante quanto o influente, eles são naturalmente comunicadores. A comunicação para eles não é um problema, a não ser que passaram por um trauma significativo, principalmente de 0 a 12 anos. E o influente já é aquele que tem um foco em pessoas, então ele conecta com mais facilidade, mesmo não conhecendo. Na fila de um supermercado, por exemplo. Tem mais carisma, talvez. Eles são aqueles que conectam com facilidade. Então, todos os perfis têm pontos altos e pontos a serem trabalhados. Não tem um perfil melhor do que o outro. O estável, que é aquele mais paciente, prefere a paz do que a razão. É aquele que é naturalmente ouvinte, sabe? Que ele entende todas as pessoas. Aí vem uma pessoa, fala, não, eu te entendo. Aí vem o outro. Esse é um perfil que tem uma tendência a abrir mão demais de si e ele é o oposto do dominante. Então, em sua grande parte, tanto um estável procura um dominante porque ele é mais cooperador, então ele prefere que alguém mande e ele faça. E um dominante prefere alguém que faça o que ele esteja delegando como função. Não é regra geral, tá? Mas em sua grande maioria, principalmente, homem dominante. Ele busca, de fato, uma companheira, por exemplo, quando ele é hétero, né? Ele busca uma companheira, mas que tem uma tendência mais de flexibilidade e abrir mão. Instável. Estável. Eles são mais... Tem instável? É estável. Instável e contrário. O estável da zona de conforto. Eles são os mais calmos, né? Eu chamo não de quer gente dizer... morna.
É porque... E aí, olha que interessante. As pessoas... Os dominantes, o maior... Você também é dominante, tá, Eduardo? Dominemos o mundo. Os dominantes... O Pink e o cérebro. E a esposa dele e a sua esposa, ambas são estáveis. E vocês são Sério? dominantes. Sim. Eu tava achando que a minha esposa era instável. Pois é, eu também. O que acontece? As pessoas que são estáveis, isso seja homem ou mulher, tá? Estabiliza o dominante, que é ele que é o instável. É o alicerce do dominante. A minha esposa que me estabiliza. É porque elas, né, tanto as esposas quanto os estáveis, eles têm mais poder de flexibilidade, eles abrem mão com mais facilidade, em alguns momentos eles não são tão firmes e taxativos quanto os dominantes. É porque o dominante ele vai brigar por aquela opinião dele, por exemplo, né? Desde pequenininho, que a gente já nasce com tendência do nosso padrão comportamental. Desde o ventre, os movimentos daquele bebê, como ele comporta, a gente já dá para ter uma noção de qual vai ser o seu padrão comportamental. E no caso, Ingrid, por exemplo, uma criança, né? Ela nasceu nessa estabilidade aí, né? Mais estável. Com o decorrer dos anos, ele pode se tornar um dominante? Então, ótima pergunta. Só para a gente Genética entender. e epigenética. Exatamente. Dentro da linguagem médica. Há uma possibilidade de a gente adaptar comportamentos. Ontem, inclusive, eu atendi uma estável que, quando ela conversou comigo nesse período de contratação para a sua análise de perfil comportamental, eu também achava que ela era dominante. E a ferramenta que eu aplico, a pessoa pode enviar para os seus convidados avaliarem. Então, a gente tem a essência, que a ferramenta tem 99% de assertividade, e com isso, a gente consegue, o sistema faz mais de 1000 cruzamentos de dados e pega a essência da pessoa. A essência dela é uma pessoa naturalmente calma e também analítica, mas é vista como uma dominante. E por qual motivo? Ali eu já consegui ver que tanto no meio social quanto no familiar a enxergam diferente da sua essência. Por qual motivo? Porque ela comporta diferente da essência. Então nós podemos adaptar comportamentos. Mudar a essência é como se fosse mudar o caráter, né? Que não tem como mudar, né? A gente pode... Assim, você melhora. É possível adaptar comportamentos. E por último, analítico. E por último é o analítico, que é o sistematizador, que vem de ser, de conforme, que é aquele assim, conforme o quê? Eles são detalhistas. E tanto o estável... Eu chamo de toque. Eles... É um pouquinho, né? É considerado, é interessante, porque cada um tem uma configuração. Tipo, o dominante é o chefe, né? livro, sim. Gente, é porque hoje eu vi ali que estava de cabeça para baixo. Mas olha que interessante, ótima referência. Naturalmente, eu não sou analítica, mas eu tenho meu grande valor é conhecimento. Então, os nossos valores podem mudar de acordo com as circunstâncias o estilo de vida. Mas o meu maior valor é conhecimento. Então, eu tenho alguns comportamentos que se assemelham a um analítico, mas não sou naturalmente analítica. Então, a ferramenta que eu aplico tem 45 laudas, né, páginas. Então, a gente vai saber os motivos de algumas reações. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, meu filho, com 1 ano que ele pegava os carrinhos dele, até hoje ele tem isso. Ele pega os carrinhos dele e coloca tudo na ordem. Isso. E aí, por exemplo, ele agora... Nunca fiz isso. Ele tá com 7 anos. ele fez uma garagenzinha num papelão lá, né, as vaguinhas dele. E aí ele colocou tudo. Aí ele vai pra escola. Ele fala assim, não tira aqui, que quando eu voltar eu quero continuar brincando. Então, assim, isso já dá para ver um pouco do perfil dele. Sim. Ele gosta das coisas certinhas. Se eu falar com ele assim, Samuel, se você andar de bicicleta dessa forma, você vai cair. Ele não faz mais. Porque ele previne um problema que ele possa ter. E aí, que bom. É o contrário do nosso padrão comportamental. Que tanto o Sérgio... Aí eu já ando de bicicleta sem as mãos. Exatamente. Porque os dominantes, se desafiar um dominante... Se você quiser algo com o dominante, o desafia. Ninguém conseguiu fazer isso. Duvido que você consegue. Não, então eu sou dominante mesmo. Exatamente. Porque... Eu também sou movido a situações... Não fala comigo que não tem jeito, não. Exatamente. E, gente, só uma particularidade, eu já mandei a análise para o Dr. Sérgio fazer
Só que ele não fez, sabe? Ela tá me Porque namorando os há dominantes têm esse receio, sabe? Tipo assim, Vai ficar. Vai que ela me vai descobre. ficar, E os analistas Eu já sei têm isso tudo também, eu não sabia? preciso dessa análise, não. Mas olha que interessante, o Samuel, esse comportamento, quando ele... Não é que ele só é obediente, né? Não, Ele é muito bem educado por vocês, mas não é isso. Ele tem a necessidade de segurança Isso. maior do que uma criança dominante. E Uhum. por isso a gente precisa entender sobre a necessidade de cada perfil. Meu sobrinho está com 4 meses, já no ventre eu fui preparando minha cunhada. Ela já analisou o menino aí com 4 meses. Ó. No ventre eu falava, ele vai ter um padrão comportamental semelhante ao meu. Não vai ter necessidade de sono, porque os dominantes têm um nível de energia alto, então poucas horas de sono. Eu não tenho necessidade Isso. de sono. A gente descansa. Eu estudo, né? Aí eu vou lá, vou estudar sono. Aí, teoricamente, o ser humano tem que dormir de 6 a 8 horas. Eu só nunca dormi 6 horas. Eu durmo 5 horas. Então, é impressionante. Já a Mariana tem necessidade de sono de 8 a 9 horas por dia. Se bobear 10 horas. Se deixar, vai. Exatamente, gente. Olha Minha onde esposa também é assim. vocês estão chegando num ponto muito importante, que é onde tem grande parte dos conflitos Sim, entre parceiros e cônjuges. Por quê? O estável, que é o oposto do dominante, as pessoas mais calmas de todos os perfis é o que mais necessita de horas de sono. É fato, elas necessitam. Então, elas precisam dormir mais tempo. E aí, como vocês são casados, por exemplo, e não tem uma necessidade de sono, vocês são mais A gente enérgicos, tem uma mais discrepância. intensos. Eu gosto muito de trabalhar de madrugada. Exatamente, por quê? Poucas horas, por exemplo, e eu também tenho um lado da dominância, né? Não tão alto quanto vocês, mas eu tenho. Eu sou, tanto o influente quanto o dominante, eles têm um nível de energia mais alto. E aí, o que acontece? Se a gente dormir à tarde, à noite nos falta aquele sono. Acabou, Sim, a gente não consegue mais dormir, porque inconscientemente já entendeu que descansou. Não precisa de mais, né? Já as pessoas mais calmas, né? Tanto o estável, principalmente, e o analítico, parece que até desliga, deita e dorme com muita facilidade. Não, dorme com barulho, sem barulho. Isso, exatamente. Isso, impressionante. Sobre padrão comportamental, é muito bem explicado. E aí, como a minha cunhada é também do padrão comportamental das suas esposas, eu falei, aproveita, porque ele não vai ter a necessidade de sono que você tem. Desde antes de um mês, ela falava assim, eu tô impressionada. Ele já escolhia roupa antes de um mês, que eu falei pra ela. Que loucura. E ele tem a inteligência, que aí a gente também vê sobre as inteligências, que é um outro ponto nas relações que é extremamente importante. Como é que é essa análise da inteligência? Gente, vocês já devem ter ouvido muito sobre assim, a As pessoa 9 só pode... inteligências. São 9 inteligências humanas. 9 recente, né? Mas aquela coisa assim, ninguém pode ser excelente em mais de uma área. Eu sei a área Fala que assim. eu sou 0. E aí que tá. Gardner, desde 1973, ele ficou intrigado. Ele falava assim, não é possível que o ser humano só pode ser excelente em uma área. E junto a uns estudantes em Harvard, eles conseguiram comprovar que todo ser humano tem 8 inteligências internas e a 9ª inteligência recém-aceita pela ciência. A 9ª é um brinde. Essa análise, na análise... A intuitiva? Não, que é a existencial, que vem a questão da espiritualidade. Não é mais dúvida nenhuma, é comprovado cientificamente que somos, né, na tríade. Somos corpo, alma e espírito. Então, a inteligência existencial, ela vem dessa percepção espiritual que existe que um ser superior, mais. Né? Isso, desde pequenininho sente e percebe que existe uma força além da força humana, que é muito além. Né? Mas isso é verdade mesmo. Você vê que tribos que ficam no meio, na África, na Amazônia, sempre procuraram um Deus, né? Sim. Mesmo sem da nunca ter humanidade. lido a Bíblia, por exemplo. Não, a Bíblia é só falar de Deus. E procura um ser divino. Isso. Então, essa é uma necessidade humana. Só que uns têm mais isso mais desenvolvido do que outros. E aí, dentro das inteligências, estava falando do meu sobrinho, ele tem uma inteligência corporal nitidamente muito desenvolvida. Eu até te mostrei, né? Que ele com dias fazendo movimentos que criança de 3
3 meses fazem. Aham. E isso a gente vai... O menino tá quase andando já. Eu tive surreal. que andar muito cedo, porque lá em casa tinha um sorteio do bife, e se eu não corresse, eu não chegava na hora. Não, Então, não tinha, né? com 8 meses eu já estava correndo. Porque Mas o dominante necessidade. não gosta de perder. Ele entra e ele quer ganhar. O doutor Sérgio foi até bonzinho, não foi por isso, não. Ele teve que andar com 8 meses, é porque era feio e ninguém queria carregar ele. Ele falou assim, vai ter que andar. Esse menino... Ou andava para comer, ou então morria de fome. O dominante, ele tem uma necessidade de ser independente desde pequeno. Eu já peguei casos, inclusive, além de atender casais, né? Eu atendo também famílias. Então, eu atendi um caso que foi muito forte, porque a mãe era dominante. Só que o dominante, quando ele é criado, né, e educado por um dominante, eles batem muito de frente. Porque o educador não quer que o filho mande. Só que essa criança, ela tem necessidade de comando mesmo. Ela consegue escolher desde pequeno. Que eu estava falando, meu sobrinho, ele não tinha um mês, enquanto não tirava aquela roupa, que realmente, como a sensibilidade dele corporal é aguçada, então, se incomodasse qualquer coisa, enquanto não tirava, ele não parava de chorar. E aí foram entendendo. Tem várias roupas que ele não usou que a gente sabe. Sapato, porque ele tem a acuidade sensorial. Desconforto. Porque a inteligência corporal é muito desenvolvida. E já é dominante, que se não for do jeito, é impressionante. Mas é interessante isso que a Ingrid falou, porque quando o Samuel nasceu, que a enfermeira colocou ele envolto lá nos panos, né? E geralmente eles amarram a criança toda, né? Isso, Pacotinho. Colocaram ele assim. Eu senti que ele ficou assim, ó. Aí eu falei com ela assim, ele nasceu, tinha 5 minutos que tinha nascido. Eu falei, não tem como tirar o bracinho dele, não. No que ela fez assim, ó, ele relaxou, depois que soltou. E isso, desde sempre, eu vejo que quando ele tá... Se você abraçá-lo, segurá-lo muito forte... causa nele esse desconforto, ele não gosta de ficar preso. Os dominantes amam a liberdade, tá? E aí que tá. Coisas que têm uma tendência, talvez o Samuel tenha um lado dominante, porque fala assim, não mexe nisso aqui, né? É sempre comando em territórios. E é por isso que quando 2 dominantes convivem juntos, dá esse choque, porque 2 pajé numa tribo nunca funcionou. São 2 bicudos. Só que quando cônjuges também, 2 são dominantes, que é o meu caso, né? Eu tenho um lado dominante e eu sabia que eu só ia funcionar muito bem numa relação se eu tivesse um homem que ele fosse mais dominante que eu. Pelos meus valores e o projeto família que eu idealizo. Porque quando eu namorei outros de perfil exatamente o oposto a mim, eu pegava muito, tomava frente de muitas coisas que não eram funcionais. Você tomava um peso para você. Exatamente. Que para o meu estilo de vida, para os meus valores, é disfuncional. Mas era uma proteção que eu tinha arrumado para não envolver. Porque como eu tinha tido decepção muito forte num relacionamento, então, inconscientemente, eu só identifiquei isso depois do autoconhecimento, né? Que é a metodologia que eu aplico. Primeiro funcionou muito em mim. Eu percebi que eu só relacionava com homens que eram exatamente pacíficos demais, que era onde eu mandava, comandava, desmandava, e eles estavam sempre dispostos a irem. Mas ali eles não me tinham por completo, porque eu não admiro homens assim para relacionar comigo. E eu entendo que todo padrão comportamental tem as suas características e a importância. O importante também é entender que há como adaptar. Porque um grande problema das pessoas que são mais calmas é de abrir mão demais delas. Mas quando elas são avaliadas pelo meio que ela vive, nesse relatório que é feito, as pessoas, então, do meio avaliam como veem, aí avaliam que haver, né, com mais tendência a abrir mão de si, a ser muito calma, muito pacífico, submissa. E como você gostaria que essa pessoa fosse? Então, é a percepção e a exigência. E pasme, eu ainda não vi exceção. Essas pessoas que convivem gostariam de ver essa pessoa que é mais calma, às vezes, impondo limites. Mais impondo limites, de falar, não. Dominante. Hoje, eu vou comer isso. Porque geralmente era assim, e era o que não me atraía nos homens, por exemplo, que eu relacionei. O que a gente vai comer?
Qualquer coisa você Você escolhe. escolhe. Você que sabe. Por isso que tem motel que chama Sex Sabe. Ué. Pelo Nós menos. vamos aonde? Você que sabe. Ah, Sex Sabe. Opa, beleza, Então, tamo É indo. o mais Tô barato. indo. Ó, mas é pra cá que você me trouxe, pessoal. Você que falou. Ué. Você falou uma coisa interessante. Sabia que um dos maiores desafios de uma relação de perfis diferentes, né, opostos, há um grande poder nas diferenças se souber lidar com elas. Mas os analíticos, quando convivem com uma comunicadora, por exemplo, eles têm uma tendência de respeitar o não. E nem sempre o não é não de verdade. Uhum. Então, Às vezes a pessoa concorda, mas internamente ela tá... ela gostaria que a contrária. pessoa Ou então- lutasse ou então por é um ela. Não, mas não é um. Não é um não. É. Por exemplo, não. É um Mas não pra ser queria que definido. fosse, tipo assim, conquistado, porque as pessoas influentes, que são os comunicadores, eles têm uma grande necessidade de sentir amado, desejado, importante, tanto que o que os motivam são os elogios sinceros, o São os reconhecimento seguidores. social. É verdade. E aí, numa relação, às vezes, eu já atendi inúmeros casos, que quando, principalmente, vamos lá, uma mulher que é comunicadora, que relaciona com o analítico, que às vezes ela fala, não, eu não queria isso aqui não. Mas ela queria que aquele homem falasse, não. Brigasse vamos fazer por isso ela, aqui. basicamente, Isso, né? pra ela sentir assim, não. Eu tenho um... É a questão assim, ela quer se sentir segura, né? É. E sentir que alguém lutou por ela, Sim, sim. sabe? Que traz uma segurança, né? Isso. E aqui eu tô falando, dando exemplo de mulher, mas homens comunicadores, eles também têm essa necessidade. Eu já vi vários casos de traições que eu já atendi, de homens que também são comunicadores, que gostam de ser elogiados, bem vistos e, né, essa expressão da importância, mas se relacionavam com uma pessoa que é analítica, que o maior desafio do analítico é elogiar. Eles não elogiam porque eles sentem que se falar a pessoa vai se achar demais, ou essa pessoa não vai estimular a ser melhor. Às vezes é o tal da crença, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Isso são pensamentos do analítico. E aí esse parceiro influente começa a sentir não importante, porque um sensor para ele é quando há demonstração do positivo. E existe casos de pessoas que traem, que buscam inconscientemente serem desejados quando não sente isso pelo parceiro, pelo cônjuge. Que é tipo assim, não, estou sendo bem visto por alguém. Não, tem alguém que me deseja. Não, eu estou bem aqui. E buscando isso mesmo. Alguns nem, na verdade, chegam a cometer o adultério, o fato em si. Mas andando na rua, por exemplo, tem uma necessidade de ver se alguém olha com um olhar de desejo, de atração, porque não percebe isso no cônjuge, que é analítico. Porque o analítico, eu sofri isso demais com a minha mãe, por exemplo, né? Hoje ela melhorou bastante, mas a minha mãe, eu podia estar nos primeiros lugares. Eu fui oradora do pré, da 4ª série, da 8ª série, 3º ano. Eu descia, meu pai, ele é de demonstrar o positivo com mais facilidade. Ele falava, filha, foi tão lindo, papai ficou tão orgulhoso. Mas, da próxima vez, faz assim, assim, que vai ser melhor ainda. Quando ele achava que o que eu podia melhorar. Podia ser mais, né? E a minha mãe, talvez por pensar assim, né? Ele já elogiou. Porque o analítico tem esse desafio. Então, eu como uma filha influente, comunicadora, e com uma mãe analítica, eu também sofri muitas coisas até entender sobre o padrão comportamental. E na relação conjugal não é nada diferente. E, inclusive, eu percebi que esses relacionamentos que também não me acessava por completo, eu acabava encontrando com quem? Com o mesmo problema e com algo muito semelhante da minha mãe. Eu falava assim, você gostou? Foi bom para você? Porque se eles não gostaram ou gostaram, a afeição é a mesma. Os analíticos e as pessoas mais calmas, por dentro, existem pessoas que acham que, por exemplo, o perfil das esposas de vocês, né, que são mais calmas, eles acham que essa pessoa aguenta tudo. E, pelo contrário, ela
ela valoriza o controle, mas internamente elas estão Sofre. como bomba relógio. O maior medo é de estourar, tanto que quando estoura, para o dominante é assim, que isso? Só por isso? Mas não é só por isso, é porque ela já foi, né, engolindo Alimentada várias antes. coisas caladas que vocês não estavam sabendo, porque elas não Ela foi falam. guardando até estourar. Escutando essa análise toda, deve existir um paralelo entre esses perfis e o temperamento de cada um, o temperamento colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Porque quando eu escuto essas características, o colérico, ele basicamente é o dominante, né? E dentro da análise dos temperamentos, o colérico, ele gosta muito, por exemplo, de cor vermelha, e às vezes ele não quer vermelho porque torna ele mais colérico. Então, ele quer vestir um azul ou quer vestir um verde, uma cor que remete ele ao melancólico, por exemplo. O melancólico seria o analítico, né? O temperamento melancólico, porque ele é organizado, ele é centrado, né? E aí esses temperamentos, eles têm traços, características faciais e de cabelo também. Então, o colérico, ele tem o cabelo normalmente de fios retos, né, que remete a um temperamento colérico. O analítico, que seria o melancólico, ele tem o cabelo voluptuoso, o cabelo é em forma de leminísculo, que é com cachos. Espirais, né? E, por último, o sanguíneo, né, que seria o influente. Que é o comunicador. Que é o comunicador. Que tem o cabelo todo despontado, que tem um rosto com as sobrancelhas mais altas, ou o terço médio do rosto mais pronunciado, né? Que seria o sanguíneo. Então, existe esse estudo, lógico, você conhece essa análise dos temperamentos e a análise dos comportamentos. É porque os temperamentos falam um pouco da personalidade. E a teoria diz que fala sobre padrão comportamental, que é a tendência da reatividade, das ações, das escolhas, dos desejos. Mas dentro do que você está dizendo, isso é a prova do que a programação neurolinguística já vem mostrando, né? Corpo e mente estão associados. Tanto que quando a gente muda algumas coisas no nosso corpo, automaticamente comportamentos também é percebido e vice-versa. Perfeito. Isso aí, eu faço esse trabalho há 20 anos. Desde que eu escrevi o livro sobre estética, eu faço harmonização facial há mais de 20 anos. Então, eu faço harmonização facial de acordo com uma anamnese que eu aplico antes no paciente para saber em que fase da vida você está. Você está buscando um emprego, você está buscando um namorado, você está buscando um reconhecimento dentro da sua profissão, você está buscando um desafio de nova carreira. Qual que é a sua carreira? Eu sou decoradora. Bom, se você é decoradora, uma harmonização facial que te remeta mais ao temperamento sanguíneo, ou seja, ao comunicador, né, talvez, sim, seria mais interessante para você nesse momento. Não, eu estou tentando alcançar um cargo de gerente, de diretora numa empresa. Eu falei, olha, então se você tiver uma harmonização facial que te remeta mais ao comportamento do dominante, ou seja, a uma face mais colérica, uma face mais colérica seria uma face onde o terço inferior seja mais pronunciado. Sim, o queixo mais pronunciado. Para ficar mais dominante. Para ficar mais dominante. Com mais vontade. Você vê que todos os desenho animado, né, os personagens de desenho animado, o Super-Homem, o Capitão América, todos eles têm um queixão. O Máscara tem um queixão. Exatamente. Você não vai ter um desses heróis com um queixinho retraído. Queixinho retraído é o Mickey, tá ali, ó. Né? Que é mais, ele é mais fleumático, né? O fleumático, a gente não vale a pena nem falar dele, porque ele não é uma figura que seja interessante para a sociedade. Ele é vingativo, ele tem um perfil
muito introvertido e normalmente são, às vezes, os serial killers, né? Mas Então, aí se você pegar o fleumático nessa questão dos personagens, o Pinguim do Batman, ele seria um fleumático mesmo, né? Não, mas o Pinguim, ele é colérico, né? Porque, na verdade, às vezes tem mais de uma... O personagem tem mais de um... É uma somatória. É um somatório. Não, ninguém é puro. É. O questionário, o livro... Porque ele também ele é vingativo e tudo mais, mas ele tem os momentos de ira, que é diferente do... Ele não responde, ele causa a ira nas pessoas. Ele provoca. Mas existe um questionário que eu aplico, acho que você nem conhece isso, está no meu livro, Segredos em Medicina Estética, está no meu livro esse questionário. Quando a gente não consegue definir qual o temperamento da pessoa pela análise facial dela, porque toda pessoa eu olho a análise, eu faço uma análise facial e vejo qual o temperamento que ela está. Até quando eu chego numa repartição pública, eu preciso resolver um problema, aí eu olho e falo assim, é aquela ali que eu quero. Eu faço isso. Você também faz isso. Pela análise facial. Quando eu não consigo definir pela análise facial, existe um questionário que eu aplico e ele me dá em percentual quantos % a pessoa tem de cada temperamento. Jesus Cristo, ele tinha 25% de cada temperamento. É o único, de acordo com todos os estudos, que tinham exatamente os 4. Exatamente. Mas sensacional, né? Para todas as pesquisas, não existe quem tenha os 4. É até 3 altos. Isso, né? Numa porcentagem acima. E um mais baixo. É muito interessante isso. Agora, não que o dominante não se submeta, que isso é muito importante a gente dizer, tá? O dominante, que as pessoas acham assim, o dominante, ele não submete a ninguém, não obedece a ninguém. Claro que ele vai ter uma tendência a querer comandar, mas ele vai se submeter quando ele admirar. Isso é desde a infância, na escola. Às vezes chegam clientes para mim chateadas, me chamaram na escola e estão achando que meu filho é autista ou tem TDAH. As formas que a gente tem escutado cada vez mais que nos Estados Unidos, quando avaliam sobre padrão comportamental, muitos desses diagnósticos já não têm mais tanta validade quanto já teve. E aí eu vou perguntando, eu vou te fazer uma série de perguntas, você vai perguntar para o seu filho e depois você me fala. E aí eu falo, em todas as matérias ele é assim? Não, ele tem ótimas notas e tal. Pergunta o que ele sente por esse professor de matemática. Não, já posso te responder. Ele detesta. É por isso. O dominante, se tudo que você está me dizendo, tem muito de um autodominante. E o autodominante, se ele não conectar, não admirar essa pessoa, não vai ter da atenção dele. Ainda que ele venha perder algo. Isso é muito interessante, porque... que tem crianças, por exemplo, aconteceu... Eu falo muito do meu filho porque a gente convive assim, vê, né? Ele, na outra escola que ele estava, ele sabia o nome da professora, do apelido dela. E quando ele mudou de escola, eu falei, mas tá gostando da escola nova? Ele, né? Que criança fala, tô. Eu falei, mas e a professora? Qual que é o nome dela? Não sei. Simplesmente ignorou. E por algum motivo específico. Provavelmente. E quando a gente vai sondando. Então, inclusive, a minha metodologia é resgatar essa memória de 0 a 12 anos, né, que define muito da nossa vida adulta. E aquilo que não está funcionando, quando a gente resgata essa memória, tudo faz muito sentido. E a gente reeduca, traz um novo sentido, que é o ressignificar. Eu já atendi, inclusive, até comecei a falar e não terminei, uma mãe altamente dominante, que quando era criança, a mãe também é dominante. Então, ela foi limitada, podada, durante toda a vida, até ela conseguir ter a liberdade. Então, o que ela queria fazer, a mãe tinha essa tendência, porque tem que me obedecer. E é o que eu digo, não é que a criança dominante tenha que mandar. Mas você também não pode tirar esse poder de escolha, porque é natural, é do ímpeto desse dominante. E o ideal para ele entender que existe limite, porque limite, no trânsito a gente vê a placa de pare. Então essa criança, ela precisa saber que existe um limite. Escolhe 2, para dentro desses 2 ele escolher.
mas não tira esse poder de escolha. E essa mãe, então, cresceu com um trauma de ter sido tolhida ao longo da vida. Quando ela teve uma filha, a filha dela não era dominante. E ela quis fazer de tudo o que ela queria ter tido. E essa filha sofreu muito. Eu atendi mãe e filha. E ela falava assim, eu ensinei a minha filha, ela tinha nem 8 meses, onde que ela pegava a mamadeira, ela descer do berço para ela se virar. Quando eu atendi essa filha sofreu tanto que ela tinha que ir para a escola sozinha. Era o sonho da mãe. Um pânico da criança. Porque ela era dominante. E ela ia tremendo de medo. Tá. A mãe achando assim, tô te dando liberdade, minha filha. Ensinei esse caminho. Vai ser uma mulher valorosa. Os pais têm essa ideia de dar o que ele não porque é uma dor. E essa dor não foi trabalhada. E aí não tem o equilíbrio. Então, tudo aquilo que a gente mais rejeita, se não for trabalhado, vamos ter comportamentos semelhantes. É o típico caso de mãe de bailarina, né? A mãe queria ser bailarina, a filha nunca quis. Aí a mãe coloca ela para ser bailarina e ela odeia aquilo ali, mas faz para agradar a mãe. Gente, eu vejo todo dia. É comum. E às vezes, na parte alimentar... Na parte alimentar, eu ia falar isso. Vai refletir. Eu pergunto para todo meu paciente, esse sobrepeso seu, você teve alguma obesidade, algum trauma físico ou psicológico até os 10 anos de idade? Você usa 12, eu coloco 10 anos. É muito comum, principalmente as obesidades de grande monta, assim, quando a pessoa precisa de perder muito peso, e ela tem uma obesidade que vem desde a infância, uma obesidade intrínseca, que a gente chama, né? E ele foi obeso antes dos 10 anos de idade, é muito mais difícil para a gente controlar esse peso. E a gente acha que é por questões metabólicas, mas provavelmente não é. Não. Eu já peguei um caso, inclusive, de um analítico, e ele falou, Ingrid, se eu eliminar 10, eu ganho 20 quilos. E não tem nada nesse mundo que puder fazer que eu consiga emagrecer. O meu propósito é trazer, a minha metodologia é sistêmica. Então, são 12 áreas, e uma delas é a saúde. E o intuito é fazer com que essa pessoa seja excelente quando ela estiver naquela área, com a consciência e a busca de melhores decisões dentro daquilo que é valor para ela. Só que era incongruente o que ele dizia para mim, porque o analítico de todos os perfis é o mais disciplinado. Ele é o que tem uma tendência a foco muito grande, porque o foco dele é tarefa. Então, às vezes, por exemplo, teve momentos até que eu estava enferma, eu falava assim, eu falei com a minha mãe, preciso que me leve em tal lugar agora, num laboratório. Mas agora eu estou lavando meu banheiro. Né? Porque o analítico é o seguinte... Ele é de tarefas, né? Assim. Primeiro a coisa, ele não consegue sair de casa se não tiver organizado as coisas. E o influente não tá nem aí pra coisa, ele quer aproveitar ao máximo a vida. E só que muitas vezes nessa convivência diferente, por exemplo, eu entendia que para minha mãe as coisas eram muito mais importantes do que a mim mesma. Que é o que mais acontece em relação conjugal também, né? Que às vezes a esposa fala, quando a esposa é analítica ou que o marido é analítico, e isso não quer dizer homem e mulher, quer dizer o padrão comportamental, né? Gente, eu sou bacharel em Direito, eu especializei numa parte de família que eu lembro que o motivo, porque antes tinha que dar o motivo que quer separar. E naquela época não, porque ela destampa a pasta de dente e não volta ela para o lugar. Ela tira, ela sai do banheiro, leva a toalha e não volta para o lugar. Esses eram os motivos, mas por quê? É um analítico que casou com uma influente, que é o quê? Uma comunicadora que quer qualidade de vida, coisas ficam por aí. Só que o analítico é coisas. E aí, voltando no assunto, o quê? Essa diferença nos relacionamentos, seja na infância, seja na adolescência, a gente vai ver refletir também essas dores nas vivências, no corpo. Esse cliente analítico, eu não conseguia, estava incongruente. Eu sabia que em algum momento eu ia encontrar, porque eu tenho ferramentas para isso. E como aconteceu? Ele nasceu magrinho. E ele até usou a palavra franzino, né? Tô me vendo, nasci bem magrinho, franzininho, beleza. Com 2 anos... Isso eu já tinha atendido esse cliente e a figura mais importante para ele era o pai.
Ele tinha filho, mas o pai era a pessoa mais importante para a vida dele. E ele o vê brincando com o pai de bola. E só que o semblante dele, porque a pessoa, eu faço o caminho neural, ela acessa o arquivo mais profundo, mas é tudo de forma consciente, ela só fecha os olhos para ver a cena e a gente conversa o tempo todo. E ele não demonstrou alegria. E aí eu falei, o que está acontecendo aí? Ele falou, não, porque a bola é muito pesada e eu sou muito magrinho, franzininho, não consigo empurrar essa bola. A bola era uma bola profissional e ele de futebol, o pai interagindo, e ele começou a se sentir inferiorizado por não conseguir interagir com o pai devido ao peso da bola. Naquele momento ele instalou uma crença que ele não conseguia porque ele era magrinho, franzininho. Aí eu perguntei para ele, qual foi o momento na sua vida que você começou a engordar, que foi o motivo ao qual você percebeu que você não conseguia chutar essa bola, que era algo que era pesado, era difícil para você ir prosseguir. E aí você entendeu que realmente era melhor você ter força. Ele falou, quando eu casei com uma mulher que era bipolar e que eu não sabia. Eu só descobri depois do casamento. E eu não conseguia me ver uma forma de ficar livre. Aos 23 anos. Aos 23 anos, até aquele dia, ele era obeso. Gostei da sua colocação, de grande monta, que a gente escuta muito, né? Obesidade mórbida, né? É, que é classificação técnica. Isso. Mas gostei, né? De grande monta. E aí, o que aconteceu? O inconsciente dele estava programado para desejar cada vez mais a comida, porque isso era significado de força. E a força ele ia conseguir superar o desafio. Porém, obesidade de grande monta leva o quê? A fragilidade. E aí, é trazer para um eixo, entender que aquela receita que está lá dentro, aquela fórmula, vai trazer algo disfuncional. E aí, quando houve essa reeducação neuroemocional, ele eliminou 15 quilos. Destravou ele, né? Porque ele não teve mais a necessidade de comer como ele tinha antes. E eu recordo que ele tirou uma foto no shopping, mandou para mim e falou, olha, eu não consigo lembrar a última vez que eu consegui comprar roupa em um lugar. É uma grande alegria deles, quando eles conseguem escolher a própria roupa. Isso. O paciente meu, semana, perdeu 30 quilos, me mandou foto. E isso não é primeiro, não, já recebi várias vezes aconteceu. Me mandou foto dele comprando a roupa e ele falando, eu escolhi a minha roupa de acordo com o meu gosto e não a que me cabia. Exatamente. Ele falou assim, a vida inteira... Que o cara não pode escolher cor, não pode modelo. Eu escolho assim... Tá, o que serve, né? Então, assim, é uma alegria muito grande ter o poder da escolha, né? E o obeso, ele tem essa limitação aí na sociedade. Doutor, e essa questão, por exemplo, da pessoa com problemas hormonais, e aí vai atingir a autoestima dela, né? Vai ficar com uma baixa autoestima. Vai atingir o comportamento. Tudo, né? E vai atingir o metabolismo. Sim. Mas vamos à questão do comportamento. Completamente. Tem uma paciente minha que falou para mim assim, o homem envelhece, a mulher apodrece. E eu achei muito interessante essa frase dela, sabe? Ela falou assim... eu escuto, né, frases de mulheres no climatério, menopausa, a vida inteira, 30 anos, escutando pacientes, né? Então, ela falou assim, doutor, eu não só mudei a minha estrutura corporal nesses últimos 2 anos, assim, 2 anos depois que acabou os hormônios dela, como também eu mudei a minha atitude comportamental e meu marido está incomodado com isso. Sim. Porque hoje eu não tenho mais disposição, eu tenho uma labilidade emocional muito grande. Labilidade emocional é quando a pessoa começa a chorar por propaganda de supermercado, né? Inauguração de supermercado, ela começa a chorar. Então, essa labilidade emocional irrita muito, ela parece que ela tinha um comportamento muito dominante e o marido gostava desse comportamento. Talvez da sensação de fraqueza, né? Sim. Fragilidade. Aí muda, né? E ela passou a ter um comportamento muito frágil. As mudanças hormonais mudam. E o marido não conseguia ver mais nela, não admirava mais ela, aquilo que você falou. Perdeu a admiração por ela. Perdeu o brilho, né? E ele falou assim, eu estou com um problema de comportamento, eu tenho certeza que meu marido tem outra. E é porque eu envelheci. Eu falei assim, calma,
muita calma nesse momento, vamos resgatar o que seu marido, na verdade, ele está pedindo socorro. Exatamente. Ele está falando. São sinais, a gente não pode desaperceber. Ele está falando com você e tal, falando assim, doutor, mas assim, não tem jeito. Eu falei assim, nós temos que te devolver aquilo que você perdeu. Você perdeu o hormônio. Por isso que é repor hormônio, não é dar hormônio, né? É repor. Porque eu tenho que voltar para a pessoa. E é interessante que o cérebro, ele é completamente dependente desses hormônios. Por isso que muda o comportamento, né? Da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Sim. Porque o comportamento cerebral, ele é dependente. E hoje existe, fazendo um link da alimentação com isso, a alimentação, principalmente os xenobióticos, que são os xenoestrógenos, eles mudam muito o comportamento cerebral de meninos e meninas, entendeu? Confundindo o imprint cerebral sexual das crianças para a vida adulta, principalmente alguns conservantes e o arsênio, né, que tem aí, inclusive, na carne de frango. E isso está mudando a sociedade. Sem dúvida, eles implantam hormônio no frango, por exemplo, a gente está consumindo, né? Tá, entendeu? Usando essa droga. O BHT que tem nos alimentos, tudo, eu falo com a pessoa assim, todo alimento que no rótulo a data de validade é superior a 1 dia, ele tem BHT, que é um conservante para não dar fungo. Claro. Você faz um bolo na sua casa, você guardou ele, 2 dias ele está com bolor. Por que você compra um bolo industrializado e fica 20 dias? E fica 20 dias na sua casa. Não, tá bom, ainda vou comer. Assim, lógico que ali não tem mágica. Né? Então, isso tem mudado o comportamento das pessoas. E isso, com o tempo, você casa com uma pessoa que hoje tem admiração por ela, por aqueles valores, aquele comportamento. E, de repente, ela muda. Sim. Aquele outro que está ali, passivo, no relacionamento, que não mudou, ele se sente traído. Ele se sente talvez abandonado, né? Porque ele se apaixonou por aquilo ali, né? Pelaquela essência. A pessoa que eu me apaixonei não é mais essa, entendeu? E por isso que às vezes acontece as rupturas de casamento. Sim. E normalmente nessa idade do climatério. Aí acontece assim, muito mesmo. O meu marido é vagabundo porque ele arrumou uma outra, uma 30 anos, uma mulher de 30 anos e tal. Aí a explicação técnica é outra para isso aí. Mas com certeza, antes de acontecer essa ruptura, houve uma perda de identidade, de comportamento também. Entendeu? Eu estou lembrando uma comunicação de uma pessoa do interior, falando assim, aproveita, tinha um monte de casais jovens, aproveita enquanto não seca, depois que secar, tudo muda, né? Uhum. E o climatério, em grande parte das mulheres, isso pode acontecer mesmo, né? É um dos problemas, a médio prazo, né? Uma frase que eu falo assim, bem-aventuradas são aquelas que têm os calorões, os fogachos. Porque ela é protegida por aquele sintoma, que quando ela tem o sintoma, ontem foi uma paciente lá, morrendo de fogacho. E aí nesse frio de Belo Horizonte, ela com calor. Ela com calor. Aí eu falei para ela assim, e aí ela tinha recebido um não de outro profissional. O outro profissional, ele estava focado numa crença do que pode acontecer no futuro. Então ele esqueceu que a gente não vive no futuro, a gente vive no presente. Você tem que estar bem hoje. Sim. Mas ele estava focado assim, se você usar hormônio, na crença dele, que é uma crença errada, você pode ter um câncer no futuro. Pode ter. Ou seja, você vai deixar de pegar uma estrada para se divertir num outro lugar, porque pode ser que você tenha um acidente. Então morra já. Porque se você tem medo do futuro, é melhor você morrer no presente. Você já morreu no presente. Né? Então, eu fico indignado com isso. Ou seja, esse profissional negou a essa paciente uma qualidade bem-estar de vida nesse momento. E que é necessário, né? Que é necessário para fazer ela acreditar que no futuro ela pode ter um problema. Ou seja, ela vai ficar 20 anos mal, né, com uma saúde ruim, porque o médico às vezes interpretou que... Como ela tinha fogacho, desculpa só um momento. Sim. Como ela tinha fogacho, ela não aceitou esse não. Aí ela ficou rodando e chegou em mim. E ontem ela começou a fazer dominante. A reposição. Ela é dominante. Uma mulher enorme, 1,80 m de altura, linda. O dominante, ele é persistente. Não vai aceitar Por isso, olha, os analíticos, eles têm um potencial de foco, de aprendizado maior do que qualquer perfil. Mas
em sua grande maioria, sem inteligência emocional, estão vivendo aquém do potencial, porque eles têm uma tendência de não se achar o suficiente, serem críticos mesmo, de serem sempre assim, não tá bom. Imagina você pega um preparado. médico analítico. Não, eu já peguei, inclusive escolhi um para fazer cirurgia, porque o resto... Entendeu? Porque assim, a gente escolhe exatamente isso. Mas os analíticos, por exemplo, eles têm muita dificuldade de relacionamento pessoal, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né? O Jair Messias Bolsonaro, ele é de um padrão de comportamento analítico e dominante no nível alto. Então, o foco é resolver e tarefa. Esse é o perfil que é considerado um trator realmente no que for fazer. Ele resolve. Só que aonde eles têm o maior desafio? Tem vários clientes desse perfil. E a Globo criou um personagem muito antes dele, que era o Dr. Saraiva. Pergunta, idiota, tolerância zero. Tolerância zero. A comunicação deles, né, é muito direta, porque para eles muitas vezes é tão óbvio, bruto, né? Isso. Fica parecendo bruto. Porque realmente a visão deles, dentro do mundo animal, quando a gente for correlacionar os perfis, o dominante é a águia e o analítico é a coruja. Então tem a visão macro e a visão micro. Né? A águia consegue ver num todo, é a visão generalista, e o analítico, tanto que a coruja é o símbolo da pedagogia, sabedoria. Só que os dois do meio, que é o estável e o influente, que são mais emocionais, principalmente, esse é o perfil mais sensível. Então, quando eu pego um cliente que é desse padrão comportamental, que convive com um que é o oposto, há um grande poder nas diferenças se souber lidar com elas. Mas se não, é realmente um caos também. Seria muito interessante se as pessoas, antes de casar, fizessem uma análise comportamental. Eu acho isso... Seria um negócio assim, vou fazer pré-nupcial? Exatamente. Aí chega no meu consultório e fala assim, doutor, eu vim fazer pré-nupcial. Muitas vezes eu já recebi casal. Aí eu falei assim, você veio fazer uma análise dos vocês dois, para saber se vocês vão dar certo? Não, a gente queria fazer uns exames de sangue. Para ver se, tipo se vai dar certo, bate. Né? Tá certo. Também, mas a questão talvez da genética ali, né? A questão do sangue, porque também o filho, né? É uma questão importante. Eu tenho recebido cada vez mais casais que começam a namorar e, como tiveram já um histórico não positivo, né? Geralmente são pessoas que já separaram, tenho recebido cada vez mais. Ou para casar, ou início do casamento. Início do namoro seria muito melhor, eu fiz isso com meu namorado, né? Mas eu já tinha percebido os comportamentos. Ele analisou o cara. Eu não dó do cara, bicho. Você precisa ver. Ele falou assim, recentemente ele falou, até quando você vai ficar me testando? Porque eu fiz vários testes. Né? Esses testes têm assim, qual ainda nem comecei. Ainda nem comecei. Isso que você falou é muito importante para o seu teste, viu? Vou pontuar você. Por isso que a Ingrid fica com o celular na mão. Tudo que ele fala, ela avalia. Aí ela olha. Não, mas olha. O programa dela, ela tem um programinha lá que dá o percentual de vai dar certo, não vai dar certo. Ele custou aceitar fazer, porque ele é analítico dominante. Então, o que acontece? Ele tinha muito receio. E aí eu fui explicando. O medo dele é de como... Claro que eu já tinha avaliado muitas coisas, mas eu queria só ter a certeza, porque as análises dá pra gente saber com exatidão. Aí ela queria ter a segurança. Mas eu já tinha testado, por exemplo, esse negócio de homem falar, não sei, qualquer coisa, pra mim é realmente já afasta, assim, né? Não dá. E aí, já que a gente se conheceu por um aplicativo novo no Brasil, e ele veio me conhecer, né, pessoalmente. Aí, doutor, o senhor já tá fazendo parte daquele, qual que é o aplicativo? Thread. Esse é. Nem me fala. E aí, eu já fiz um teste. Falei, qual roupa dessa que você acha que você prefere que eu usaria? Porque eu fiz o teste para ver o que ele ia falar. Porque o homem não precisa saber de moda, mas ele tem que ter uma decisão. Ele escolhe um, foca em um e aí ele olhou e falou assim, acho que laranja, né? Porque tem cor. Eu falei, eu vou vestir, vou experimentar, você vai escolher. Quando eu coloquei a branca, que era uma túnica, né? Ele é descendente árabe. E ele falou assim, não precisa vestir o outro. É essa.
já tem um bom sinal, né? Aham. A decisão dele vir me conhecer rápido Ela é não uma entende- decisão de um dominante, porque o dominante ele quer resolver. E a Ingrid Ele não só fica não cozinhando. percebeu que ele tava com pressa. Não, essa aí já Não, tava... não, tá bom, tá bom. Enganou ela, enganou. Não, ele só tava com pressa. Ela gastou 45 minutos pra vestir a primeira. A Ele falou assim, primeira. ó, mas a segunda coisa... Não, essa nós vamos tá sair hoje, tá linda. maravilhoso. Mas sabe o que mais está A acontecendo? gente tem que brincar. Eu estou recebendo muitas mensagens e muitas clientes que começam o processo. São mulheres que quiseram tomar o lugar do homem Não, hoje em dia tá muito comum. e não deram conta Do peso do ali. peso. É, Porque porque cada um com a cada sua um carga. é cada um. É. Mas estou Não, contando... e eu falei com a Aline outro dia, até uma questão assim, a gente que tem, assim, algumas crenças, né, fé, a gente vê que é difícil, às vezes, a mulher suportar o peso de um homem, assim, biológico, né, aquela questão até da força muscular e tudo mais, estou falando assim, para ela carregar o peso de uma família, por exemplo, a mãe solteira, é muito difícil. É muito difícil. É. Para o homem é muito Eu difícil, imagino como deve ser uma. mas para a mulher é um peso muito grande. E é interessante, porque o que acontece? A mulher conquistou muitas coisas, Sim. né? Mas existem coisas que qualquer relação, não é só homem e mulher. Ontem eu peguei um caso que a filha é a mãe dos pais. Não, Não tem como isso ser eu tenho funcional. uma família assim. E aí chega uma hora que a conta chega, Vai ter o boleto estresse. vence e, Uhum. e a conta não fecha. Por quê? Porque é uma disfunção. E aí essas mulheres que têm, né, chegado até mim, é falado assim, eu preciso aprender a também ser flexível, a submeter. Eu já tive essa dificuldade, porque era uma proteção. Esse excesso de querer sempre controlar é uma proteção por medo de algo. Inclusive a cor das unhas, né? Desde que eu tô namorando, eu comecei assim, quer escolher a cor que eu vou usar? E virou agora um hábito. É um trabalhar para mim também, né? Às vezes ele escolhe cor que eu jamais usaria. É Só tenso isso, você escolher uma tipo cor que vai isso, pôr na né? mão Aí, da outra pessoa. quando ele eu falou não, assim, não me verde. aventurei. Não, eu nunca pensei em colocar verde. Mas vamos Aí ver. verdes? E aí o que Um verde acontece? limão, nossa. Não, coisa tranquila. E ele fala rapidamente, não sei se coloca uma cor que ele pensou, mas eu também trabalho a flexibilidade. E às vezes você pode Que até é o quê? gostar, né? O que eu faço? Escolho qual seria o tom de verde que eu usaria. É, Claro. E mando a foto, pode escolher qual você quer. Esse é um trabalhar para eu também não perder, o intuito não é perder a identidade, não é perder os seus valores, mas flexível é aquele que ajusta, que amolda, sem Uhum. perder o formato original. É sempre da essência. né? Às vezes, o que é que você pode? E quem não se adapta, morre. Darwin. Quebra, né? Exatamente. Então, Porque o inflexível quebra. Exato, quebra. É. Agora, olha que interessante. Um livro milenar, que é a Bíblia, existe exatamente em Eclesiastes que diz que não é o mais forte e nem o mais inteligente que vence. E quem é que vence? Aquele que é capaz de adaptar às mudanças. Então, imagina há quantos 1000 anos isso Nossa. escrito e que a ciência hoje cada vez mais tem A provado. Bíblia é um texto filosófico, né? Agora, tem uma grande ex-artista aí que ela falou que a Bíblia tem que ser reescrita. Não sei se ela está certa ou não, né? Vamos ver, a história vai dizer. Se ela tem mais sabedoria que a Bíblia, às vezes, né? Eu acho que Que o sim, julgamento né? dela é maior. Hoje, não, até mais que a ciência, porque a ciência prova a Bíblia, né? Uhum. Hoje a ciência tem provado várias coisas que estão na Bíblia. Eu não sei se falou isso para conseguir visualização, Às vezes ou é. se falou isso que ela realmente... Mas ela acredita, né? Ela está expondo aquilo que a cabeça dela sempre foi, que é nada. Gente, que papo, assim, interessante, né? Pra gente ver que tudo é interligado mesmo, né? Como eu falo, a saúde física ali no consultório, com a saúde psíquica aqui com a Ingrid, é Quando muito eu bom. consigo, a gente consegue. Nós temos uma parceria muito grande. Eu mando o paciente para a Ingrid manda o paciente para mim. E quando a gente consegue atender essa pessoa como um todo, o resultado é surpreendente. Qualidade de vida, É né? impressionante os resultados que a gente consegue. Que, tanto da minha parte como da parte dela, a gente consegue atender essa pessoa e resolver o problema. É muito diferente de uma consultinha médica para tratar. E resolver no hoje, coisa né, pontual. doutor? E resolver no hoje, né? Não
postergando pra exatamente, frente. resolve Porque- o hoje, às vezes problemas que já vem carregando há muito tempo, Sim. e previne problemas grandes no Futuros. futuro, por exemplo, uma separação, por exemplo, a ruptura de real. sócios, né? real. Porque quando a gente fala de casamento, a gente está falando da sociedade. Sim. Que é, É um contrato. que né? É um contrato, é uma sociedade e bem difícil aquele contrato. Mas essa análise comportamental de ambos, que tem que ser os dois, né, é muito importante para que um consiga enxergar o outro entender. e entender e se adaptando ali todo dia, se adaptando a essa nova vida, né? Eu fiz sexologia em 1992 e assim, eu teria sido outro médico se lá atrás eu tivesse esse conhecimento que a Ingrid me Claro, proporcionou sempre. A gente tá evoluindo. sobre análise comportamental, né? Porque eu teria orientado muito melhor meus pacientes, né? Então, eu acho que hoje a gente vai conseguindo. Evoluindo. A evolução, Evoluindo. Eu escuto muitos clientes que depois que separaram, aí que querem buscar esse reencontro consigo, né? E que quando passam pelas análises, e aí se entende o que era, porque eu faço questão de não só falar desse cliente, eu falo dos opostos, eu falo de outros perfis, para que essa pessoa também, que é o que eu mais escuto dos meus clientes, como ficou mais fácil viver e conviver com as pessoas depois disso. Uhum. Então, eu já escutei inúmeras vezes, nossa, se eu tivesse passado por isso, eu não tinha separado. Então, Às vezes até estava com uma pessoa bacana, né? Mas pelos traumas, pelos problemas exatamente. intrínsecos, né? A pessoa causou a separação. Eu fiz um implante hormonal numa paciente, voltando à questão, ela falou para mim, se eu tivesse colocado esse Exatamente. implante há 2 anos atrás, meu casamento não teria acabado. Olha que terrível, né? Assim, se for analisar. Às né? vezes é uma coisa, é por isso. Por exemplo, A parte boa do dominante é que ele não se vence facilmente. Por isso que os dominantes acabam conquistando muito mais do que os outros perfis, principalmente o analítico. Mesmo o analítico tendo a questão teórica às vezes, em grande parte das vezes, muito mais condensada do que o dominante, só que o dominante, ele tem ação, porque não é o mais inteligente que vence. Não é só saber. Às vezes eu atendo cliente com a sensação que eu tenho que a cabeça é desse tamanho de tanto conhecimento, mas não tem ação. E isso não faz. Isso não adianta. Não é só saber. Não, tanto é que né? a Ingrid outra vez comentou comigo que ela estava atendendo um médico, né? Ele era o que? Neurocirurgião, e ele estava com trauma na profissão dele. Teve um caso assim parecido. Me lembra, porque são tantos. E assim, ele se travou, entendeu? Muito conhecimento, mas mesmo com todo aquele esclarecimento que ele tinha os traumas dele internos. E as ações, elas vão estar associadas com os acontecimentos. Uhum. Então, quantas pessoas que têm um intelecto racional desenvolvido, mas o emocional não está bem trabalhado. E inteligência emocional é isso, equilíbrio entre razão e emoção. Uhum. Então, pode saber muito. Às vezes, na hora que vai fazer a prova, começa, mas será que é isso mesmo? Estou me achando demais. Não. A resposta veio muito rápida, aí já era. E aí, o que acontece? É. Quantas pessoas que Quando estão você vivendo acha aqui? que você entendeu, pode ter certeza que tem alguma coisa ali que você não pegou. Mas na época de escola mesmo, às vezes se faz uma questão assim, a gente respondeu tudo. Quando você vai revisar, você faz eu acho que isso. só que era aquela mesma, porque isso é muito comum. porque a pessoa, ela duvidou dela mesma. Exatamente. E aí ela fala assim, não é letra A, não, é letra B mesmo. E aí errou. Errou. Não mude a opção que você fez no passado. No primeiro. Eu até falo muito com o cliente, porque o inconsciente, as nossas ações conscientes estão sendo comandadas pelo inconsciente. Então, se a pessoa foi criança, um cachorro mordeu, sangrou, e ela entendeu que todo cachorro é bravo, machuca, pode ver um cachorrinho filhote que já entra... Que o inconsciente afasta, perigo, porque o inconsciente quer proteger. Só que às vezes protege até de coisas boas. Existem cachorros que são mais agressivos, mas existem cachorros dóceis. Só que tudo é de acordo com a configuração. Assim como, lembrando aqui só, fechando sobre o inconsciente, eu fiz um treinamento e um rapaz, corajosamente, na frente de todas as pessoas, falou assim, agora eu entendi, eu estava falando sobre o poder da palavra, sobre as crenças, crença é aquilo que a gente acredita ser verdade, os significados que a gente tem. Ele falou, agora eu entendi porque todas as namoradas que eu tive me traiu. Não é comum a gente ouvir, né, ainda todas que ele namorou,
E aí eu falei para ele, não precisa responder. Responda para você, não tem problema. Mas qual foi a figura feminina de grande autoridade na sua vida que lá na sua infância você viu cometendo uma infidelidade? E ele falou assim, não, eu posso falar, a minha mãe. Eu vi a minha mãe traindo o meu pai. E a minha última namorada, inclusive, eu fui dentro da igreja evangélica. Eu falei, agora eu tenho a chance de não ser traído. Mas quem que o radar dele atraiu? Claro que lá dentro Aquela também com tinha. potencial. Quantas mulheres que têm a tendência à fidelidade? Mas é isso, sabe aquelas coisas que falam assim, nossa, mas é tão gente boa, por que você não quis? Mas não deu química. E muitas vezes a química tá, por quê? Aí, com certeza ali dentro da igreja tinham pessoas, mulheres que tinham uma tendência à fidelidade, mas quem que é que ele sentiu atraído? Para ele continuar acreditando que toda mulher trai. E enquanto ele acreditar que toda mulher trai, ele vai ter... é quem ele vai trazer para a vida dele. Então, é necessário neutralizar, que é exatamente trazer essa reeducação neuroemocional, que é a metodologia que eu aplico, e por isso, em tão pouco tempo, a pessoa começa a ter novos resultados. Porque o sensor mudou, a frequência muda. Então é muito importante você tomar essa decisão uma vez na vida de fazer essa análise comportamental para você garantir um futuro sem tropeço, senão você fica rodando, procrastinando, rodando a vida inteira e não consegue sucesso na vida, às vezes por uma simples falta de entender quem você é de verdade. É verdade. Aonde, a sua posição no mundo, aonde você precisa de melhorar, quais são suas inteligências. E é uma coisa interessante, Sérgio, que não só nas relações pessoais, mas hoje, cada vez mais, as empresas só estão mantendo aqueles que se conhecem, sabem lidar consigo e com os outros. Porque pode ter a capacidade que for. Hoje eles entendem, né, que a hard skills, que é o quê? A capacidade sobre a função, é mais fácil a pessoa a adaptar e saber fazer do que ela saber lidar com os seus desafios e com os outros. Então pode ser expert, pode ter um currículo maravilhoso. Se ele não souber lidar em grupo, em equipe, é convidado a se retirar. Então, no mercado de trabalho, quantas pessoas que fizeram também as análises comigo e me mandam um agradecimento falando, fui promovido, fui contratado numa empresa para ganhar muito mais e fui selecionado por conta das análises. Ótimo, né? Porque a pessoa sabia que ele se conhecia. Perfeito. Olha, esse papo aqui está muito agradável, mas o tempo urge, né? O tempo urge. Eu quero agradecer demais a Ingrid, nossa parceira de muito tempo aqui, o Dr. Sérgio também. Foi muito bom esse bate-papo. Eu aprendi, fiquei mais quietinho hoje, né? Para ver se eu absorvo mais. Pouca oportunidade. Hoje não dei pitacos. Mas foi muito bom, porque a gente tem dia que a gente tem que aprender mais do que falar, né? Uma hora sim, né? Hoje que eu falo demais. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Já deve ter curtido, né? Porque se não curtiu, aposto que pelo menos o mouse seu parou de funcionar. Tem que ter uma desculpa, né? Então, olha, já segue aí o nosso Instagram, @doutorpod. Segue também o Instagram da Ingrid, que é Revoar Treinamentos, né? O @ da Ingrid. Do Dr. Sérgio é @DrDr, Sérgio Marcucci. E você pode segui-los, que é aprendizado na certa. Cada dia que passa eu tenho aprendido mais um pouquinho e tenho evoluído. Então espero que vocês também tenham evoluído e tenham crescido aí no nosso meio digital e físico também, tá? Um forte abraço e nos vemos no próximo Dr. Pod. Até mais. Gratidão.